Está gravando e vou passar a palavra para o Fernando, que vai nos apresentar o Robson. Hoje nós vamos ter uma discussão do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, que vai ser um tema importantíssimo, eu acho, para a atuação da nossa federação, e vai ter uma intervenção do Robson, uma do Fernando, que todos conhecem, e do Paulo, do Diese, que eu acho que também todos conhecem. O Robson que está chegando agora, e bem-vindo, Robson, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter vindo. Fernando, apresenta aí o nosso professor e vamos começar, por favor. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite, né, a todas e todos. Vocês já me conhecem. A ideia hoje, né, o que a gente tinha pensado como essas atividades preparatórias, né, para o planejamento, para o começo do ano que vem, enfim, da gente começar a acumular, pensando no planejamento da Federa, é fazer um debate sobre aspectos estruturais da economia do Rio de Janeiro, né? Que a gente tem em mente, de pensar eventuais espaços políticos ou de entradas para a Federa no debate sobre o desenvolvimento do Estado, obviamente, né, a partir da nossa perspectiva, que é qual o papel do sistema financeiro para o financiamento do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, a proposta da atividade de hoje é ir por essa linha, né? A gente, obviamente, não tem como esgotar o tema hoje, mas a ideia é que a gente comece a construir nesse sentido. O que a gente pensou, né, numa forma de estruturar a conversa hoje? O Paulo, né, o Paulo Iega, que é supervisor do escritório do Rio de Janeiro, vai fazer uma breve fala sobre como o Diese está se colocando, ou tentando se colocar nesse debate de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E aí depois eu vou trazer alguns números e também uma ideia geral de como eventualmente né, o sistema financeiro, qual o sistema financeiro que, né, com alguns dados que a gente tem, né, quais são as fontes de financiamento, enfim. E aí depois eu vou passar a palavra para o professor Robson, que vai fazer uma palestra sobre desenvolvimento, sobre economia do Estado, né? Vou só apresentar brevemente o professor Robson, né? E agradecendo imensamente por ter aceito o convite, né? O professor Robson Dias é professor associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, leciona nos cursos de graduação e pós-graduação. Suas pesquisas se concentram no campo da economia regional e urbana e do desenvolvimento latino-americano e caribenho, e seus temas prioritários se baseiam em recursos naturais e crescimento, urbanização e industrialização, mudança climática e nova economia do clima. Ele é autor do livro Indústria e Desenvolvimento Regional no Rio de Janeiro, de 2012, pela editora da Fundação Getúlio Vargas e da FAPERJ, e autor de artigos em periódicos nacionais e internacionais, além de capítulos de livros e textos na imprensa. Então, vamos, né? A ideia é a gente fazer né? Cada um fazer uma fala, né? Eu e o Paulo, uma fala um pouquinho mais breve. Depois o professor Robson vai fazer a palestra dele, e aí depois a gente abre para um debate para tentar, enfim, fazer uma reflexão coletiva sobre o que está colocado para o Rio de Janeiro. Paulo, por favor, se quiser começar. Obrigado, Fernando. Boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Eu não estou vendo, mas eu suponho que conheço uma boa parte de vocês. Mas para aqueles que não me conhecem ou que eu não conheço, né? Eu sou o Paulo, da equipe do Diese aqui do Rio, como o Fernando disse, estou na supervisão do escritório regional e há muitos anos aí na assessoria sindical, né? Na formação na área de economia. Eu vou fazer uma fala muito breve para passar a palavra ao Robson, para tentar situar um pouco essa atividade que para nós para nós na perspectiva do Diese Rio, né, além de ser uma etapa do planejamento de vocês, é uma oportunidade porque de alguma maneira se encaixa numa estratégia que a gente está tentando desenvolver aqui no Diese Rio, com a equipe do Diese Rio e também de maneira integrada com as entidades sindicais que são filiadas, que aos poucos, a gente sabe que não é simples fazer isso, mas aos poucos introduzir essa dimensão da economia regional como um dos eixos temáticos da nossa, que é de caráter transversal, da nossa produção técnica no sentido lato,
daquilo que a gente faz de estudos e pesquisas, mas também das atividades de educação e também das atividades de assessoria. Nós, já de algum tempo, estamos tentando fazer isso. Não é simples, considerando aí a formação histórica do Estado do Rio de Janeiro e as características das entidades que estão, sindicais que atuam aqui no Estado, né? Vocês, por exemplo, são uma categoria que sempre se pensam como uma categoria de âmbito nacional. As entidades ligadas às estatais do setor de energia, que também tem sede aqui no Rio, também sempre olhando para a questão de ordem de âmbito nacional. E a própria tradição do Estado do Rio de Janeiro, né, de se ver de uma maneira muito cosmopolitana e esquecer o local. Então, nesse ambiente é que a gente vem tentando fazer esforços nessa direção, e isso, de alguma maneira, nos últimos anos, vem, em termos de necessidade, vem crescendo, porque uma das coisas que a gente vem discutindo é que o Estado do Rio de Janeiro ele está imerso na crise do Estado brasileiro, a crise do país, que é imensa, mas ele tem características próprias, isso é um pouco da interpretação que a gente vem fazendo, e a intensidade da crise aqui é, inclusive, maior. A gente até brinca com uma expressão que é uma crise dentro da crise. E na última reunião que nós fizemos de planejamento, uma etapa do nosso planejamento, que nós também estamos fazendo o planejamento do DIEESE, em nível regional e nacional, nós tivemos um encontro da equipe com a direção sindical regional. Participando da reunião estava o Rogério Campanati, que é da base do Sindicato dos Bancários do Rio, né, representando o sindicato que compõe a direção regional, entre outros dirigentes, e nós elegemos alguns temas como prioridade para a nossa atuação para o próximo ano. Na verdade, esses temas transcendem o próximo ano, né, mas estamos planejando o próximo ano, que é um ano eleitoral, em que a questão da agenda, né, qual é a agenda que vai ser discutida, disputada, tá colocada, está posta, e elegemos esses temas, né, o mercado de trabalho, a crise aqui do Estado do Rio de Janeiro, a questão fiscal, etc. E também um outro tema que tem mais a ver com a discussão que a gente está fazendo aqui, que eu resumiria na questão do desenvolvimento econômico regional, passando pelo financiamento, que é uma coisa que o Fernando vai falar, e provavelmente o Robson também, passando pelo petróleo e gás, passando pelas características estruturais da nossa economia. Mas isso foi o que foi escolhido ali pela direção sindical regional como a prioridade, né? E em razão disso, esse debate aqui que vocês vão realizar hoje é bastante importante para nós. Uma das coisas que a gente definiu fazer, além dessa escolha temática, foi procurar promover espaços de articulação intersindical, não só numa categoria, mas em diversos setores de atividade econômica, sobre assuntos e questões, né, relacionados ao desenvolvimento regional, etc., a dimensão regional, que fosse de interesse comum. Então, o DIEESE como um viabilizador, né, desses espaços. E também uma outra coisa, que talvez isso aqui que esteja sendo feito agora seja também um passo nessa direção, de o DIEESE também, juntamente com o Movimento Sindical do Rio, promover algum nível de articulação e de intercâmbio, troca de ideias, etc., entre o movimento sindical no Rio e outros grupos que também estão ligados à academia, mas não só, que vêm tentando fazer essa reflexão sobre a economia do Rio, o estado do Rio, as dificuldades, o que poderia ser feito para a gente superar essa situação. Então, é basicamente isso que eu queria mencionar, é que a gente também está um pouco sintonizado com essa ideia de priorizar mais o regional, como uma decisão da própria direção sindical, e que vamos tentar promover mais atividades relacionadas com a mesma característica, né, que é essa que vocês estão fazendo. Acho que era isso, Fernando. Mas eu vou passar a palavra ao Robson só para completar no currículo do Robson aí, né? O Robson tem todo esse currículo laureado aí que o Fernando falou, mas o Robson é um parceiro antigo da gente também.
A gente já fez projetos juntos do Diese com ele atuando como consultor com o Diese, e é a pessoa da qual a gente gosta muito. E ele, desde há muito tempo, vem se dedicando a essa discussão do regional, quando estava menos, digamos assim, em voga. Ele estava lá na Unicamp fazendo esse esforço de reflexão para pensar o Rio de Janeiro. Então, passa a palavra direto, Fernando, ou você? Eu devolvo a você. Eu vou só fazer um pequeno preâmbulo, porque eu acho Desculpa, que pode esqueci de que ajudar. você vai fazer isso. Vai lá. Obrigado, Paulo. É um pequeno preâmbulo mesmo para a gente, ao longo da apresentação do Robson, a gente tentar mais ou menos pensar dentro da perspectiva do financiamento do desenvolvimento, como que a gente pode enxergar eventuais espaços aí em que a Federa pode se colocar tanto como federação, né, pensando no Estado como um todo, como nas, né, mesorregiões do Estado, como em alguns espaços, né, pensando que a Federa é composta por diversos sindicatos que participam, né, ou tem potencial de participar de debates sobre o desenvolvimento ali no seu entorno. Então, a ideia é só para a gente, a partir da fala do Robson, sintonizar essa ideia de como que a gente eventualmente pode, né? Isso, obviamente, como uma reflexão inicial, mas pensar o papel da Federa, né? Eu vou só trazer alguns dados que eu acho que são interessantes como pontapé inicial, digamos assim, né? A gente, né, ouve na mídia, o Diese mesmo, quando faz a apresentação sobre o crédito no Brasil, né? Tem a discussão do papel dos bancos públicos e dos bancos privados, por exemplo, que ali na política anticíclica, no pós-2008, ao longo dos primeiros anos ali da década de 2010, os bancos públicos ganharam protagonismo, né? O crédito no Brasil era majoritariamente público e os bancos privados vinham na esteira. Isso se inverteu, né, depois do golpe, aquela discussão, não, hoje em dia os privados financiam 55% do crédito no Brasil, 56%, e os bancos públicos são minoritários. Aí você pega, né, o Banco Central, ele tem lá uma base de dados que é disponível, que é pública, para a gente olhar como é que isso está estabelecido no Brasil, pensando que, obviamente, o Brasil é um país continental, né, completamente heterogêneo do ponto de vista regional, assimétrico do ponto de vista da estrutura produtiva e social, enfim. E aí, quando você abre esses dados, o que você enxerga? Que em São Paulo, 80% do crédito é privado e 20% é público. No resto do Brasil, tirando no sul, que é mais ou menos equilibrado, o crédito é majoritariamente público. Aí, na média, vai dar que os bancos privados fornecem um pouco mais de crédito. Você olha, por exemplo, e aí já trazendo um pouco para a nossa realidade, sem contar que você vai falar do Norte e Nordeste, 90% é público. Então, assim, né, vai privatizar o banco público para ele fazer, né, como é que esse crédito vai chegar na ponta, né? Só para a gente ter isso em mente quando a gente acompanha o debate geral, muitas vezes o debate não é feito pensando nessa perspectiva e nessa simetria. No Rio de Janeiro, a gente tem, por exemplo, 34 bancos operando no estado do Rio de Janeiro. Se você exclui o município do Rio de Janeiro, e aí eu estou deixando Niterói, né, foi uma primeira olhada que eu dei, existem só 8 bancos operando no estado. Se você provavelmente tira Niterói e tira a região metropolitana, você vai ter banco público atuando no interior do estado. Então, isso, né, pensando em todas as transformações do sistema financeiro e fechamento de agências e tal, como é que você vai permitir que o financiamento né, chegue na ponta e chegue de forma consequente, né, pensado como política pública, se o banco público é operado como privado, como esse governo faz, ou se você retira o banco público da perspectiva. E aí, pensando também, né, sempre destacando o município com relação ao Estado, 78% do crédito no Estado do Rio de Janeiro está concentrado no município do Rio e 22% no restante do Estado. Então, para a gente ter isso em mente também, a economia do Rio de Janeiro é basicamente concentrada, né, pelo menos na perspectiva do crédito, é concentrada no município. Então, assim, para a gente começar a pensar que estado do Rio de Janeiro a gente quer, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, né? Tendo em vista todas as potencialidades e o que o Rio de Janeiro já representou. E mais, no interior do estado, 71% do crédito é público. Então, assim, eu estou trazendo esses dados para a gente pensar. Se a gente vai olhar, né, a partir da estrutura produtiva, como é que a coisa está colocada, tem ainda aí
pré-sal, royalties, fundos soberanos, né? Tem o de Maricá, tem o de Niterói, agora foi criado do Estado do Rio de Janeiro. Como que a gente pode pensar uma eventual, um arranjo, né, uma institucionalidade financeira, pensando a partir de uma perspectiva, obviamente, né, de permitir que o investimento transformacional aconteça, né, com melhor geração de emprego e renda, como que a gente pode pensar isso dentro da realidade que está colocada e dentro das potencialidades ou do que a gente gostaria que fosse. E aí eu acho que é importante a gente pensar primeiro, isso vai dialogar de alguma forma até com a discussão do ramo financeiro, né, que a gente quer fazer numa atividade próxima, mas assim, hoje em dia não é só banco, né? Você tem aí outros atores financeiros participando e ofertando crédito. Então, né, você tem as fintechs que agora estão crescendo cada vez mais, você tem, enfim, outros agentes que acabam ofertando serviços bancários e mesmo crédito, que devem, né, cooperativas, que devem cada vez mais participar desse mercado, enfim, que está em transformação. Então, como que a gente pode imaginar tudo isso, olhando ao mesmo tempo qual atividade, aí já pensando, nem sei o que o Robson vai falar, já estou colocando, qual atividade distintiva, né, que pode gerar esse desenvolvimento, que é esse investimento transformacional, né, mudança da estrutura produtiva, quais atividades que podem ser financiadas versus quais as fontes de financiamento. E aí o que a gente verifica, né, verifica do ponto de vista do espaço de debate público para isso, é que praticamente não se faz esse tipo de debate, né, não está colocado, não tem, principalmente da nossa perspectiva, né, que a gente está preocupado, né, no desenvolvimento, pensando em emprego e renda, não está pensando enfim, em crescimento, em lucro per se, senão como que isso pode, né, incluir as pessoas e melhorar a capacidade de geração de emprego e renda no Estado. E aí a gente vê que tem se criados, né, espaços de debate cada vez mais, a gente tem verificado, né, a própria Rural, né, a universidade tem né, se empenhado, fazendo, né, encontros sobre economia fluminense, fazendo debates. Você tem, hoje em dia, a Rede ProRio, você tem o Fórum da Alerj de Desenvolvimento, e como que a gente pode, eventualmente, ocupar esses espaços trazendo uma perspectiva nossa. Eu acho que, né, no geral, como proposta de reflexão e como a gente pode pensar, eu sugeriria, enfim, que a gente, de repente, fosse por aí. E aí, agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Robson, agradecendo muito novamente, e aí depois a gente abre aí para um debate. Valeu. Obrigado, Fernando. Tá? Obrigado, Fernando. Obrigado, Paulo. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo pelo convite. Eu acho que o Fernando ele exagerou um pouco ali no meu currículo. Tá? Agradeço. Muito obrigado, Paulo, pela lembrança. O Diese sempre foi uma casa que morou no meu coração, né? Tenho um carinho enorme pela instituição. Sempre que posso, tenho vários amigos no Diese e sempre que posso, como missão, como militância, uso os produtos, uso as bases, reflexões do Diese dentro das minhas aulas, né? O compromisso que o Diese tem aí em entender o mercado de trabalho a partir da perspectiva da classe trabalhadora é um legado que nós temos que, mais do que nunca, né, juntos, mantermos. E por isso eu acho tão excelente proposta esse nosso encontro hoje aqui. Na última vez que eu falei ao Diese, eu tive a oportunidade, na verdade eu não falei ao Diese naquele dia, eu falei com o Diese, né? Como estamos aqui também hoje. Sempre foram ações mútuas, né? Não foi uma palestra minha, sempre foi algo muito compartilhado entre Diese, a entidade que estava, a categoria que estava, e, no caso, a universidade representada por mim. Na última vez que eu falei ao Diese,
a conjuntura do Rio de Janeiro era bem diversa, né? Nós temos um olhar mais crítico, justamente por estarmos atentos a essa questão que o Fernando colocou, que o nosso interesse é gerar emprego e renda, né? Nós que estávamos mais atentos à tomada do Estado pelos seus mais diversos tipos de lobby, já apontávamos ali, olha, isso aqui não está legal, isso vai dar merda. Nós éramos, de alguma maneira, uma espécie de arauto da catástrofe na hora que estava todo mundo comemorando. Né? O Ike Batista, por exemplo, era o 7º homem mais rico do mundo e qualquer grande problema de financiamento ao desenvolvimento no Rio parecia que passava pelo Ike, né? Passava pelo Ike, passava pela indústria de petróleo e por aí vai. Bem, não se trata de torcer contra, nunca fui isso. Moro aqui, sou fluminense, moro no interior. As desigualdades urbanas que me levaram, né, ao que eu estudo, acho que o Paulo não sabe, mas o meu primeiro estudo regional começou com o mercado de trabalho. Foi uma tentativa de avaliar efeitos da construção das usinas nucleares no mercado de trabalho aqui do Sul Fluminense. O Skaletsky, né, o Eduardo Carlos, que me orientou. Só um minuto, Robson, só um segundinho. Júlio, por favor, desliga o microfone. Está vazando alguma coisa da sua casa aí, Júlio Pessoa. Para você que fosse eco meu. Não, é do Júlio, já fechou. Então tá. Então, assim, eu fico muito feliz e eu acho que realmente é uma missão, né? Nós estamos aqui numa missão para as futuras gerações, né? O que nós vamos construir agora será colhido aí pelos nossos netos e é muito importante. Bem, eu divido a minha fala, eu acho que eu vou dividir minha fala em 2 partes principais. A primeira parte vai tratar justamente do período até 2019. E uma segunda parte seria da pandemia para cá, tá? E perspectivas, o que eu observo, o que eu entendo que possam ser tendências gerais a se concretizarem. Primeira questão que é importante assinalar é que nós estamos falando, o Paulo falou que o Rio de Janeiro é um estado com várias crises, né? O Rio, de certa maneira, é sempre um indicativo de para onde o Brasil está indo, para o bem e para o mal. Tá? Do ponto de vista estrutural, do ponto de vista regional, do ponto de vista urbano, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da violência. Né? O Rio de Janeiro sempre, de alguma maneira, é um grande sinalizador dos caminhos pelos quais o Brasil está passando ou vai passar. E também parece ser consenso entre todos os estudiosos, economistas, sociólogos, historiadores, antropólogos mais críticos, que as crises nacionais, até o momento, afetaram mais abruptamente a estrutura social e econômica do Estado. Tá? O Rio de Janeiro, em certo sentido, ele, no momento de crescimento da economia nacional, ele cresce, mas nem tanto. Mas, na hora da queda, o tombo é relativamente muito maior. E isso traz, né, sempre essa sensação, ou sempre não, vez por outra, essa sensação muito triste de ressaca, né? Uma certa ressaca moral social, que muitas vezes, se a gente não se cuida como sociedade, nos abate como todo, né? A ideia de muitos é pega a chave e vai embora. Pois bem, o Rio, que foi a capital federal não, o Rio que foi capital do país por 197 anos, o Rio que chegou a ser unidade da federação, ter 2 unidades da federação, né? Esse território que nós conhecemos hoje foram 2 unidades da federação, o antigo estado do Rio, capital Niterói,
e a antiga Guanabara. Esse território, entendido hoje como o estado do Rio de Janeiro, ele se insere numa lógica de reprodução capitalista, em grande medida subordinada à dinâmica econômica paulista. Exceção àqueles setores que, de alguma maneira, tinham rigidez, né, de produção, caso do petróleo, ou aqueles setores em que a tradição do Rio de Janeiro já se fazia presente. Muito caso emblemático aí das categorias que o Paulo falou, que são as categorias que costumam pensar, a partir do Rio de Janeiro, o Brasil. No final dos anos 90, a gente começa a ter uma inflexão nesse ambiente e nessa percepção sobre o Rio. E isso foi provocado por quê? Primeiramente, por conta de mudanças na lei do petróleo, que, junto ao aumento da produção, permitiram ao Estado do Rio auferir um quantitativo muito maior, significativamente maior, de rendas do petróleo a partir de 98. Especialmente no interior do Estado, várias e várias prefeituras passaram a ter ali nos seus cofres um quantitativo de recursos extraordinários que nas décadas anteriores não tinham. Mas eu acho que o mais importante, e por muitas vezes não assinalado como tanto, foi a política econômica nacional adotada a partir de 2002, em que o Brasil buscou um maior ativismo do investimento produtivo, que teve rebatimentos em praticamente todo o território nacional, com especial atenção para o Rio de Janeiro, apesar de muitas contradições desse período de crescimento econômico. Então, as duas primeiras décadas do século, na verdade, a primeira década e meia, para a gente arredondar, né, algo entre 2000 e 2014, até o impeachment, né, da presidenta Dilma, a economia do Rio de Janeiro ela foi puxada por projetos de interesse nacional. Não só o petróleo, mas quando a gente para pensar nas indústrias e nos setores ligados a cadeias globais de valor, que se instalaram, por exemplo, no sul fluminense, não apenas no sul, mas também em alguma parte da Zona Oeste. Quando a gente para pensar nos investimentos de infraestrutura recebidos em algumas partes do interior, mas, sobretudo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, quando a gente passa a pensar nos mega eventos, tá? Não foi apenas a Olimpíada, não foram apenas, desculpa, a Olimpíada e a Copa do Mundo. Você teve Jogos Militares, você teve Jornada Mundial da Juventude, você teve um conjunto de mega eventos, né? E também que, para muitos, às vezes isso não fica muito claro, um peso muito claro do investimento no setor imobiliário. Então, o Rio passa aí também por um boom imobiliário, né? Caracterizado, de um lado, pela expansão urbana para a franja da região metropolitana, como também pela valorização e revalorização de áreas tradicionais, muitas vezes naquilo que os cientistas urbanos chamam de gentrificação, né? Gentrificação para os mais críticos, revitalização para quem está vendendo o produto. O problema de toda revitalização é você se perguntar, tá bom, mas quando revitalizar, eu vou ter condições de ficar aqui ou eu vou ter que sair? Essa é a grande questão. Olha, essa revitalização ela é expulsória, ela se torna gentrificação, aburguesamento, né? Até curioso, tem uma semana ou duas que o bairro da Saúde, na região central, foi escolhido um dos 20
bairros mais interessantes, né, do mundo, pela revista Time Out dos Estados Unidos. Olha, eu tenho pena da população da saúde, né? O capital imobiliário claramente já olhou para o bairro da saúde e vai começar ali processos de revitalização, que na verdade são gentrificação, e muitos daqueles que passaram ali gerações e gerações talvez não consigam se manter ali. Pois bem, petróleo, royalties do petróleo, megaprojetos, mercado imobiliário, cadeias globais de valor. Tudo isso, né, trouxe ao Rio de Janeiro uma certa ideia de recuperação econômica e de retomada, de possível retomada de mais longo prazo de processo de desenvolvimento. Junto a isso também, o braço do Estado segurando, né, garantindo o investimento, o que não foram as UPPs, o que não foram as várias expulsões, senão isso. Por mais contraditório que pareça, né, esse processo, é importante destacar que ele foi inédito na escala regional. Desde os anos 60, essa região, a região fluminense, atual estado do Rio de Janeiro, não tem um ativo tão grande de investimentos em tão curto espaço de tempo. Mas esses investimentos, evidentemente, não foram capazes, nem no tempo, nem na dimensão, de recuperar o grande atraso histórico, né? O grande passivo urbano, especialmente na metropolitana. E mesmo em regiões do a sua dinâmica foi, de certo modo, muito localizada. Bem, você não, você me responde isso. Eu vou sem celular, minha filha. Tá. Celular do pai. Tá igual, meu. Tá igual. É o M. Olha, M. eu tô assim, tô perguntando. Mas para você não tem como. Não tem como, que eu já Você me perguntei ouviu? A, B. As pessoas já Joel, você está com o rosto, você tem como mutar aí. semana para poder se encaixar no dia 10. Aí, se eu mudar, aí não. Eu tenho como mutar? Ah, mutou. Obrigado. Bem, retomando aqui. O cenário pré-pandemia, que eu estou chamando ali 2013, 2014 até 2019, já não era um cenário de facilidade, nem para a economia brasileira, tampouco para a economia do Rio de Janeiro. Na verdade, a escala é até um pouco maior, né? Segundo o último estudo lançado pela CEPAL, né, que é o Transformação com Igualdade, a América Latina e o Caribe como um todo já vinham experimentando um processo de resfriamento econômico, de perda de dinâmica produtiva, com impactos severos sobre o mercado de trabalho e sobre o investimento. Isso muito por conta das performances do Brasil, México, Argentina e também da Venezuela. Ok. Em 2019, qual era o cenário econômico nacional, latino-americano e também fluminense? Era um cenário formado por 3 crises. Uma crise econômica, no sentido da produção, no sentido da capacidade de crescimento e geração de emprego. Uma crise social, né, no sentido da incapacidade de maior absorção daqueles necessitados em qualquer coisa que a gente imagine como um estado de bem-estar social ou um colchão de bem-estar social, e também uma dimensão nova para muitos, que seria uma crise ambiental. Tá? Começa-se a discutir e ficar muito claro que, tá, não só as mudanças climáticas, mas especialmente o empobrecimento da população traz pressões sobremaneira sobre os biomas brasileiros, especialmente a Mata Atlântica, onde vive grande parte da população brasileira. A pandemia, aí eu já entro na segunda parte, a pandemia, por assim, ela é uma onda, ou o que estão chamando de cisne negro, né,
um evento que era impossível de prever. A pandemia é uma onda que encobre a economia brasileira e encobre a economia mundial e encobre a economia latino-americana e também encobre a economia fluminense, no momento em que estas estão passando por 3 outras crises. Então, hoje, o nosso cenário é um cenário, de certo modo, de desalento, porque nós temos que nos recuperar de uma crise econômica, nós temos que nos recuperar de uma crise social, nós temos que nos recuperar de uma crise ambiental, tudo isso dentro de um grave quadro, de um grave cenário de uma crise sanitária, ao qual nós temos muito mais incertezas do que certezas. Pouco antes aqui no aquecimento aqui, a gente se conhecendo, falava-se da liberação das máscaras, falava-se se vai poder ir na Viradouro ou não, falava-se se vai poder passar o Réveillon aglomerado ou não. Tudo isso são incertezas à população e também a todos aqueles que investem no Estado. O mundo hoje parece se guiar por um conjunto de R's: recuperação, retomada, reconstrução. Para a Europa e para os países desenvolvidos, a palavra realmente mais propícia é retomada. Tá? Recuperação é uma palavra que vem sendo muito utilizada no Brasil, mas que traz uma carga muito simbólica, junto também de retomada, como se nós fôssemos buscar aquele padrão que nós estávamos vivendo. O que nós deveríamos buscar nesse momento, realmente, é uma reconstrução, buscando entender aquilo que não foi feito, aquilo que foi feito e não nos serve, e aquilo que pode ser feito para as próximas gerações. É nesse sentido que as políticas de crescimento vêm sendo debatidas no mundo. E, de modo bem estilizado, nós poderíamos dividir as políticas de crescimento em 2 eixos. Aquelas políticas de crescimento orientadas pelo investimento, pela estruturação econômica e por uma maior organização do mercado de trabalho, as políticas de crescimento clássicas, e também as políticas de crescimento baseadas em transferências de renda. No Brasil, a experiência do período do PT no governo mostrou que funcionou muito bem a calibragem de ambas. Tá? O Brasil não encarou, durante o governo Lula e durante o governo Dilma, esses 2 tipos de política como antagônicos e como excludentes. Tanto nós tivemos política de crescimento baseada em transferências de renda, o que acelerou o crescimento e ajudou a dinamizar várias e várias regiões do estado do Rio de Janeiro, mas também de fora do Rio de Janeiro. Mas também nós tivemos políticas macroestruturantes, tá? Que alavancaram o crescimento e ajudaram aí uma maior formalização e estruturação do mercado de trabalho. Mercado de trabalho esse sofrendo as pressões do final e do começo do presente século, né? Notadamente aquelas relacionadas às novas tecnologias. E aí, pensando especificamente em pontos que a federação poderia ter como agenda, né? Nada se encerra hoje, eu não tenho nem essa pretensão, nem capacidade, nem competência para dar uma agenda fechada aqui para vocês. Mas pensando em alguns pontos, e a partir do que o Fernando falou, a partir do que o Paulo também colocou, o que se esperar desse cenário futuro para o setor bancário?
né? E como o setor bancário poderia se inserir numa grande política de crescimento e desenvolvimento econômico. Quais questões estão colocadas no caso do Rio de Janeiro? Então, algumas que eu gostaria de assinalar aqui. Primeiro, a pandemia deixou mais claro do que nunca, tá, a importância e o papel dos serviços urbanos para a economia da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. As medidas de distanciamento social, ou mesmo as medidas de distanciamento e... Como é que é o nome que se dá outra? Distanciamento e afastamento, isso. Social, mostraram que um grande quantitativo de cariocas e fluminenses vivem e sobrevivem de uma economia urbana, em grande medida marcada pela informalidade, tá? E que é extremamente sensível a qualquer fator exógeno que paralise ou que impeça a sua reprodução. Da noite para o dia, nós tivemos milhões e milhões e milhões de pessoas que não tinham garantia alguma do que comeriam no dia seguinte, num piscar de olhos. A isso chamou a atenção também a um dado, o quantitativo de desbancarizados no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Desbancarizados, aqueles indivíduos, os cidadãos que não têm acesso a nenhum serviço bancário, não estão dentro do sistema bancário. O governo, um dos principais desafios do governo, além, evidentemente, da má vontade, superada a má vontade, colocada aí quase como uma imposição da Câmara, especialmente dos setores progressistas ali dentro, o governo tinha que ter capilaridade e fazer chegar esse dinheiro às pessoas. E ficou claro aí a quantidade de desbancarizados, especialmente dentre os informais. O setor bancário também, fluminense, vai ter que enfrentar o desafio de atendimento à Agenda 2030, 2030, e especialmente no que se refere à redução das emissões de carbono e transição para uma economia baixa em carbono. O Rio de Janeiro, que em grande medida é muito dependente da economia do petróleo, vai ter que ter na Petrobras, nas outras petroleiras, especialmente na Petrobras, o desenho institucional e a estratégia para um mundo onde a mobilidade através de combustíveis fósseis vai ser muito menor. Isso não tem absolutamente nada a ver com o argumento colocado ontem ou anteontem pelo ministro Paulo Guedes. Vou resumir aqui, Vende a Petrobras que daqui a 30 anos ninguém mais vai estar usando petróleo. Não, não é isso. A Petrobras é um ativo do povo brasileiro, a Petrobras tem capital intelectual, a Petrobras tem tecnologia que pode ser usado pelo povo brasileiro para buscar novos nichos de mercado e para a diversificação da sua produção para além do carbono. E ela não vai conseguir fazer isso, por mais capitalizada que seja, sem se pensar o financiamento ao desenvolvimento, sem pensar o sistema bancário brasileiro. Tá? Um outro ponto que eu gostaria também de chamar a atenção é que, nessa dialética, crescimento, decrescimento, muito se fala sempre das grandes empresas como forças motrizes do desenvolvimento e do crescimento. Mas a literatura internacional vem pedindo especial atenção às pequenas e médias empresas.
as pequenas e médias empresas têm um papel fundamental, central, na oferta e no atendimento de mercados, especialmente em regiões mais interioranas e periféricas. E elas são, em grande medida, muitas vezes subfinanciadas. E, por fim, né, que eu gostaria de assinalar, para abrir para algum debate, é que, junto a tudo isso, novas tecnologias, a ideia de indústria 4.0, outros estão falando já de indústria 5.0 e por aí vai, a pressão que tudo isso vai ter sobre a atividade dos bancários e das bancárias, na qualidade do trabalho, no sucateamento das condições de trabalho, tá? E na própria compreensão do que é essa categoria, né? O que era ser bancário em 1992? O que é ser bancário em 2022? E possivelmente o que será ser bancário em 2042? 2042 está logo ali, né? São fintechs, redução de custo, né? Uma culpabilização do trabalhador uma culpabilização do trabalhador pelo baixo desempenho econômico, que é uma característica do neoliberalismo, né? O problema não são das políticas, o problema é que você, Adriana, custa muito. Você custa muito, o seu plano dentário é muito caro, deduz do lucro, e o lucro não pode ser ampliado, e o lucro se transforma em novo investimento e novo emprego. Tá? Bem na linha daquilo que os norte-americanos chamam de economia de gotejamento, né? Cortar o dinheiro, cortar os custos para que sobre mais dinheiro do andar de cima, porque assim eles estariam investindo e cairia gotas para todo mundo. O problema é que a história mostra que esses do andar de cima têm uma taça muito grande, a gota cai dentro da própria taça. Bem, era isso que eu queria falar para vocês. Até porque eu sei, o Paulo e o Fernando me disseram que vai ter debate, aí a gente pode responder algumas perguntas. Mais uma vez, eu agradeço e fico muito feliz de estar aqui. E também não quero me estender muito, né? Porque senão daqui a pouco são 10 horas eu falando aqui. Obrigada, professor Robson. Acho que agora a gente... Me chama só de Robson, não precisa chamar de professor, não. Tá certo. Tá? Ninguém precisa chamar de... Bom, você traz elementos importantes para as nossas reflexões, né? E eu acho que é desafiador para nós, né? O que a Federa, né? No que a Federa pode contribuir de alguma maneira para que esse debate flua na sociedade, porque é isso, é uma entidade sindical e nosso principal objetivo é esse. Além, é claro, né, de apresentar propostas de projetos de lei junto ao governo do Estado, porque isso a gente faz também, né, procura os nossos parlamentares, provoca discussão, enfim, como é que a gente pode fazer? A gente percebe a grande concentração, né, de toda a parte econômica na cidade do Rio de Janeiro, percebe que tem uma demanda de atendimento para fora, né, do município do Rio, né, para o conjunto do Estado. O Fernando abordou questões importantes, que é o papel dos bancos públicos e o esvaziamento, né, do papel dos bancos públicos, porque, efetivamente, os bancos públicos estão atuando como se fossem privados, na verdade, né? E a outra questão econômica que a gente tem, que é a financiarização da economia, né? Quer dizer, não sei nem como é que estão esses números, porque eu parei de olhar, mas efetivamente o Brasil é um polo de investimentos financeiros só capital especulativo, né? Não vem aqui, capital não vem aqui, ou no Brasil como um todo, né? A produção. Mas sim, para produção, para investimentos na indústria, né? Vem aqui mais para ganhar dinheiro, porque a taxa de juros no Brasil é um absurdo. Então, assim, e como, né,
você conseguir furar essa barreira e demonstrar que a gente precisa, sim, ter um outro sistema, um outro modelo de sistema financeiro. Adriano, se você me permite, você tocou no tema financiarização, a própria agenda verde, né? Toda essa questão já foi capturada pelo sistema financeiro, né? Exatamente. Aquilo que nós entendíamos como direito já vem sendo colocado cada vez mais precificado. Tanto que a grande discussão hoje é precificar, é dar preço ao carbono, é dar preço à água, é dar preço às folhas. Tá? Os modelos, especialmente no mercado, no seu setor, né, o setor bancário, toda a discussão de seguros e o componente climático dentro dos seguros. Exatamente. É isso. Você pode criar, inclusive, uma legião de dessegurados, pessoas que não terão seguros. Sim, que não tem nada, né? Porque na ausência do Estado atuando, porque é isso, Sim. o Estado, ele que está lavando as mãos, né? Vai tudo ser privatizado. Eu acho um dos maiores absurdos, né? Você privatizar um bem que é público, né? A água, você privatizar a água. É uma coisa tão absurda que você, enfim... Mas esse debate é longo e a gente ficaria aqui muito tempo fazendo. E aqui a gente tem também pessoas que estão trabalhando, né? Eu estou liberada para atividade sindical, mas tem gente que está trabalhando e fica cansado também, né? Porque chega do trabalho, entra na reunião. Então, vamos deixar o povo falar também, senão eu fico aqui falando demais. Aí nós temos aqui vou botar a Débora primeiro, tá, Joel? Depois você... A Débora é a nossa caçulinha, viu? Ela é a nossa dirigente mais nova. Isso aqui aqui é levantar a mão. Agora que eu estou vendo. Legal. Débora. Não esse recurso, não. Reações, né? Tem um bonequinho lá, e aí você vai lá no Raise Hand e levanta a mão. Tomara que não tenha tapa na cara do palestrante. Não tem vaia, mas tem aplauso. Mas vaia não tem, não, Robson. É verdade. Débora. Débora, ninguém está te ouvindo. Agora sim. Sim, agora foi, né? Então, Robson, eu queria fazer uma pergunta assim, para você, para o pessoal do Diese. Principalmente, assim, não é uma questão especificamente a respeito do setor financeiro, né? Do papel do setor financeiro no desenvolvimento da economia aqui local do Rio, mas, assim, é um assunto que eu acredito que tem uma importância, assim, macro para todo mundo, né? Essa questão da Petrobras que a gente vem observando, eu queria, assim, saber um comentário de vocês, uma explicação, assim, até que ponto a gente está vendo, assim, o Rio, ele é um estado, a gente sabe muito bem que é um estado que depende majoritariamente assim, dos royalties do petróleo, tem essa questão toda da dependência da economia. Assim. A gente vê, assim, pelas coisas que eu andei lendo, assim, a questão da alta do petróleo para esses estados, do ponto de vista assim, de comércio exterior, é uma coisa positiva para a economia desses estados, mas assim a gente vê que internamente assim eu queria saber com você assim como é que você enxerga essa questão assim, por exemplo, porque a gente vê até mesmo a arrecadação de tributos, a gente vê assim que isso influencia tudo assim, as pessoas não estão mais aguentando colocar gasolina no carro toda semana, é um aumento novo, semana passada foi 10%, essa semana foi 7%, o gás de cozinha aumentando, a gente não aguenta mais, ninguém está mais aguentando, então assim, eu queria saber com você a questão assim, como você enxerga essa questão da movimentação assim, interna da economia aqui, a nível local aqui do Rio, essa questão dos aumentos da gasolina, como é que isso pode atrapalhar, de que forma isso influencia na recuperação quanto isso atrapalha na economia aqui na recuperação da economia aqui do Rio? Ok, Débora. Débora, né? Isso, Débora. Uhum. Débora, grande pergunta. Pergunta difícil, mas eu vou me atrever a tentar respondê-la, tá? Débora, primeiro,
eu tenho que dar um alerta, porque senão você pega um texto meu de 5, 6, 10 anos atrás e você vai falar assim, pô, mas esse cara falou uma coisa totalmente diferente. Então, eu quero te dizer assim, que em algumas coisas a minha visão mudou por conta do avançar dos estudos. Tá? O Rio de Janeiro, o petróleo tem uma grande importância para o Rio de Janeiro. Mas dizer que o Estado é petrodependente seria um exagero. E é importante destacar porque assim, existe toda uma retórica mundial da indústria de petróleo em relação aos territórios onde ela chega. Tá? A indústria de petróleo é uma indústria que, e a Petrobras não é diferente nesse sentido, que está sempre prometendo desenvolvimento, prometendo crescimento. Então, para o Estado, a indústria de petróleo é muito importante. Nós já chegamos a algumas estimativas de 25%, não é pouca coisa. Mas quando eu falo que não há uma petrodependência, é justamente por algo que a Adriana sinalizou numa parte da fala dela. A região metropolitana do Rio e a cidade do Rio de Janeiro, onde vive a maior parte da população, tem uma economia de serviços e de alguns ramos industriais que não deve ser, de modo nenhum, descartado. Agora, se você me perguntar se algumas cidades do estado do Rio de Janeiro, tanto ao sul quanto ao norte, são petrodependentes, eu falaria que sim. Então, o Rio de Janeiro é essa coisa meio Brasil mesmo, né? Que você tem que ir pegando as escalas e olhando caso a caso. A sua pergunta, ela avança para um ponto fenomenal, porque você pensa a Petrobras enquanto um instrumento a serviço da nação, enquanto instrumento de serviço do povo brasileiro. O fato é que você sabe, né? Acho que todos aqui sabem, não tem nada de politicagem, são os fatos em si. No governo Temer houve uma mudança na política de preço da companhia. E fizeram isso tendo em mente apenas o contexto de baixa, porque ali havia baixado muito o preço do barril do petróleo. O fato é que hoje nós estamos refém de uma política de preço da empresa que, se é boa para o acionista, e se é boa para a empresa, e se é boa para o Tesouro Nacional, parece já ter ultrapassado um ponto onde os não benefícios, né, tucanês, né, os malefícios, já começam a se mostrar para todo o restante do conjunto econômico. Saiu um dado do sindicato, acho que é sindicato, da Associação Patronal das Empresas de Locação de Automóveis. No ano passado, eram 200 mil automóveis locados para trabalhadores e trabalhadoras de aplicativo. Uber, o tipo Uber. 200 mil no Brasil todo. Esse ano já foram devolvidos 30 mil automóveis. 30 mil desses, ou seja, 15%, desistiram. E o fator único, principal apontado, é o preço do combustível. Então, a discussão sobre a Petrobras, e aí por isso a importância desse debate sobre privatiza ou não, é que a Petrobras ela é uma empresa de capital misto, mas ela é uma empresa de infraestrutura, né? Dona ainda de tecnologia e de quase monopólio, situação de monopólio, de um país que está na metade da sua industrialização. O Brasil nem é um país de baixa renda, segundo a classificação da ONU, nem é um país de alta renda. Nós somos um país de média renda. Nós estamos naquele extrato que a gente não está no pior dos mundos, mas o melhor dos mundos também já está distante. Não, eu não consigo vislumbrar nenhum salto maior no Brasil, a gente abdicando da soberania em alguns setores. A soberania na geração de energia elétrica, a gente já vai abrir mão, pelo jeito, da soberania do serviço postal,
na Petrobras e, especialmente, a função dos bancos públicos. Os bancos públicos que eu quero assinalar aqui não é só o BNDES, não. É especialmente a Caixa e o Banco do Brasil. Olha só, o papel que a Caixa Econômica exerceu durante a pandemia era para, se tivesse um prêmio Nobel da Paz do Brasil, ser dado a todos os trabalhadores da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Eles estiveram na linha de frente, tal qual os diversos médicos, as diversas enfermeiras, os diversos enfermeiros aí. Então, se, por um lado, para a empresa, essa política parece estar sendo vantajosa, haja vista que não há nenhuma pretensão da própria empresa em mudar, para a situação do povo brasileiro começa-se a discutir seriamente até onde isso vai, né? Não sei se eu te respondi a contento, Débora. Posso só... Joel, né? Fernando, posso só fazer um falar? complemento? Não, Que eu acho claro. que pode ser interessante para a gente também pensar a coisa do que fazer eventualmente com os recursos e do papel de um sistema financeiro mais pensado como política pública, política de longo prazo. Tentando também te responder, Débora, né, olhar a Petrobras e olhar setor petróleo, você tem várias dimensões e várias possibilidades, né? Enfim, a gente olhando, por exemplo, para a inflação, a gente vai olhar, né, vai pegar o gancho com a atual política de preço. Então, isso vai mexer com o conflito distributivo como um todo. Você pode pegar pela parte da arrecadação, né, que você tentou colocar do aumento da arrecadação, né, dos estados, enfim, que tem, né, por conta do aumento do preço do combustível, né, principalmente ICMS, mas também royalties. Mas, por exemplo, pensando alto aqui, no que se refere ao ICMS, sim, né, porque o ICMS, ainda que ele continue fixo do ponto de vista do percentual, quando aumenta o preço demais do combustível, obviamente que você vai aumentar um pouco a arrecadação. Mas se você pensa, por exemplo, dos royalties, né, não necessariamente a atual política de preço tem a ver com isso. Se a gente não tivesse a política de preço anterior, com o câmbio atual e com o preço do petróleo a nível internacional atual, os royalties para os estados produtores também estariam aumentando. Então, assim, você teria como né, ter mais acesso aos recursos sem ter essa política de preço, pelo menos pelo lado dos royalties. E aí, tentando puxar um gancho um pouco para a discussão do papel do Estado e do sistema financeiro, eu estudando um pouco o papel dos fundos soberanos, né, como que os estados e municípios, enfim, entes subnacionais têm criado fundos a partir dessas rendas extraordinárias para pensar uma gestão intertemporal, né, pensar no futuro e ver como melhor alocar aqueles recursos. Então, como eu comentei, Maricá está com seu fundo a partir de uma parcela ali dos royalties que o município tem tido acesso, Niterói está com o seu, o Rio de Janeiro acabou de criar o seu, e aí, por exemplo, o Estado do Espírito Santo também tem um fundo, né, o fundo do Estado do Espírito Santo, só que o Estado do Espírito Santo tem 2 bancos públicos, né, estaduais que não foram privatizados, o Banco Múltiplo convencional, que é o Banestes, e o Banco de Desenvolvimento, que é o Bandes. Quem faz a gestão dos recursos do Fundo Soberano no Espírito Santo é o Bandes, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Esse banco, como um banco de desenvolvimento, lógico que ele poderia ser maior, ele vai olhar uma perspectiva de banco de desenvolvimento e falar quais setores que eu posso financiar e que poderia ser interessante para o desenvolvimento do Estado, ou como que eu posso pensar na transição energética e na questão ambiental. Então, se você começar a olhar, você tem exemplos que não são lá fora, mas são aqui, de arranjos interessantes de você pensar como lidar com essas rendas extraordinárias, pensando no longo prazo. E aí, isso independe, né? Porque, obviamente, a gente tem que pensar numa transição energética e etc., mas no curto prazo vai ter uma entrada, né, de recursos extraordinários mais ou menos garantidas. Então, eu estou pensando nisso, né? E aí tentando só puxar um gancho um pouquinho mais, um fiozinho um pouquinho mais. Se você pensa, por exemplo, setores que poderiam ser financiados, e aí pensando alto, uma discussão que até eu acho que eu já cheguei a fazer em algum momento, não sei se com vocês,
Mas você tem, por exemplo, setores que no município, no estado como todo o Rio de Janeiro, o setor, né, de turismo, hoteleiro, é muito forte, né? Você tem, enfim, tanto no município quanto em diversas regiões, na Serra, no sul do estado, etc. Regiões de muito apelo turístico, mas você não tem, por exemplo, uma indústria voltada para o turismo no Rio de Janeiro. Pensando assim, como se poderia, por exemplo, financiar a indústria têxtil, que ali em Petrópolis, em algum momento, era bastante pujante, para atender o setor hoteleiro. Se você fizer isso de forma planejada e tendo os recursos e financiando, você poderia, né, de alguma forma, manter, né, ou estimular que esse recurso, né, fizesse a roda girar numa perspectiva regional, né? Então, e aí você tem a AG Rio, que é a agência de desenvolvimento, mas que é muito pequenininha, às vezes muito pensada em microcrédito. Eu acho que e é um desafio para nós, né, como tentando pensar o papel, né, do Estado, mas é um desafio para a sociedade como um todo, que exclui, muitas vezes, a possibilidade de pensar de forma planejada e pensar no longo prazo, né? A gente muitas vezes é muito reativo, porque o rolo compressor é muito forte, e não tem muita condição de fazer propostas, de ser propositivo. E aí, por isso que eu acho também que esse momento histórico, aparentemente, pode gerar um espaço de proposta, né? A gente tem eleição ano que vem, tanto para presidente quanto para governador, enfim, eu acho que a gente, pensando todos esses desafios, a gente pode tentar ocupar o espaço público com propostas um pouco, digamos, mais propositivas mesmo, né? Mais ativas do ponto de vista do que a gente quer, porque se a gente deixar na mão desses caras, não vai ter muita saída, não. Me alonguei um pouquinho, desculpa, Joel, pode falar. Robson, você falou nessa área de serviços urbanos, que, segundo você, é muito importante na região metropolitana. Eu diria que talvez seja importante em todas as regiões urbanas do Estado, que é bastante urbanizado. E eu me preocupo com o financiamento, em particular, dos pequenos, do pequeno autônomo, do pequeno empreendedor, daqueles caras que você falou logo no início da sua intervenção, que na pandemia se viram jogados na miséria, porque, de repente, não tinha mais como fazer o seu trabalho. Mas, independente de pandemia, eu penso no financiamento desse setor. No primeiro governo Lula, eu estava no Banco do Brasil, na direção-geral do Banco do Brasil. Embora não fosse minha especialidade, minha área, eu acompanhei a formação do Banco Popular, lá do Banco do Brasil. Uma parte de nós, da direção do banco, defendíamos que fosse um projeto de crédito assistido, inclusive com intervenção na cadeia produtiva, aproveitando uma expertise que não era nem da empresa, era dos seus funcionários, porque os funcionários do banco foram os grandes propulsores da ação da cidadania do Betinho. E, com isso, ganharam muito conhecimento das comunidades, dos bairros, né, das regiões mais pobres. Tinha um conhecimento adquirido imenso, que hoje em dia já se perdeu, mas na época era imenso, e que podia ser aproveitado numa experiência de crédito assistido. Ganhou uma proposta dentro da empresa de crédito não assistido, de fazer empresa fora do banco. Nós queríamos que fosse, inclusive, dentro do Banco do Brasil, uma carteira do banco, para que depois a pessoa fosse migrando facilmente do crédito popular para o crédito mais convencional. Então, mas criaram uma empresa fora, dando crédito, pequeno crédito para as pessoas mais pobres. O que aconteceu? Primeiro que essa empresa teve prejuízos enormes. Segundo que financiou o consumo. Né? Basicamente financiou o consumo, que não é ruim financiar geladeira para quem não tem, não sou contra, mas não era essa nossa intenção, não era essa nossa prioridade. A gente pensava que devia ser um crédito para financiar, por exemplo, uma cooperativa de costureiras. Aí o Fernando falou em poder, no caso do Rio, atender ao setor hoteleiro. Claro, poder atender o setor de escolas também, de fazer uniformes, etc. No Rio de Janeiro hoje, como é que a gente poderia pensar uma experiência ou experiências de Banco Popular? Isso poderia ser feito de forma descentralizada a partir das prefeituras? Isso poderia usar recursos de fundo soberano? Como a gente conseguia articular uma política de financiamento à produção
não ao consumo apenas, mas à produção, crédito à produção para o pequeno produtor, para criar cooperativas, para avançar nesse sentido e ter mais segurança para as pessoas desse setor. Então, Professor, só um instante, eu posso fazer em bloco, por conta do horário até? claro. Aí tem o Fabiano inscrito. Na fala do Fabiano, quem tiver interesse em se inscrever para fazer pergunta, alguma coisa, aproveita a oportunidade, tá bom? Fabiano, desculpa, professor, porque eu acho que agiliza mais um pouquinho. Não, Tá ótimo. Não. Fabiano. Tá ótimo, sim. Boa noite, Paulo, Fernando, boa noite, o Robson, boa noite, Adriana. Parabéns pela explanação, Robson. Observei que você pegou aí um período que vai até 2019, depois tem um período depois de 2019, que é o período também pós-pandemia, e ouvindo você fazendo a sua explanação, algumas coisas que a gente vai observando e vai pontuando, né? Uma delas é o desmantelamento das empresas de setor de petróleo e gás, da construção civil, isso com o avanço da Operação Lava Jato, a questão da pandemia, logo depois, a questão do regime de recuperação fiscal do governo do Estado do Rio de Janeiro, do governo Cláudio Castro. Então, a gente observa que foi um conjunto de situações que levaram a esse momento de recessão que o Rio de Janeiro vem passando, né? O anúncio da privatização da SEDAI, a reforma administrativa e previdenciária, o congelamento dos salários dos servidores públicos, enfim, um conjunto de situações que levou aí a uma profunda crise econômica e social, especificamente no Rio de Janeiro, maior do que a que a gente está vivendo no país. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí um bom exemplo, né, de gestão da Prefeitura, por exemplo, de Maricá, que investiu, direcionou todos os seus royalties do petróleo para investimentos, para políticas sociais, programas sociais, de educação e de transferência de renda, e que deu muito certo. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão que você falou dos serviços, em relação a uma alternativa, a buscar uma saída para essa crise, para essa situação, porque é isso que a gente tem que pensar no estado do Rio de Janeiro, né, para esse setor, usando o setor de serviços, por exemplo, investindo muito mais no turismo, porque isso é um investimento direto que a própria máquina do Estado, o próprio Estado pode investir, tem uma cadeia que vem junto, né, que você pode estar aumentando e gerando emprego, investindo mais no turismo, mas no turismo não só no estado, no município do Rio de Janeiro, mas em cidades turísticas, cidades serranas, como a gente tem o caso de Petrópolis e outras cidades. Então, isso acho que seria interessante estar ouvindo e vendo o que você acha e o que você avalia. E, por último, essa questão do petróleo que foi colocada, né, que está dolarizado o barril, enfim, um aumento do combustível, se eu não me engano, é o 11º aumento, e aí isso está atingindo diretamente, isso tem consequência, porque também tem uma cadeia, né, em relação ao aumento do petróleo. A gente extrai um petróleo que é um petróleo mais barato, que é o grosso, manda para fora para refinar, então a gente acaba exportando um petróleo mais barato, importando um petróleo mais caro. Não temos uma malha férrea para poder escoar a produção com mais rapidez. Nós temos o transporte mais caro do mundo, né? E aí, que é os caminhões, né, que transportam a diesel, enfim, em função da gente não conseguir escoar bem, não ter uma malha férrea para poder escoar a produção mais rápida em grande escala, e isso tudo acaba impactando direto no preço no final, lá na prateleira, né? E a gente vê hoje as pessoas perdendo seu poder de compra, né? A renda não acompanha, né? E a realidade a gente vê as pessoas indo
a cada 15 dias, a cada semana ou final de mês, no mercado e trazendo uma sacola a menos de compra. Mas tudo isso se explica por conta desse conjunto de situações que a gente está vivendo. Então, eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, porque essa percepção que as pessoas estão tendo, vamos baixar o ICMS dos estados e botar um preço só, isso é um paliativo que de nada vai adiantar, porque isso não vai mudar tudo isso que a gente está falando aqui agora, que eu coloquei, que vocês e que todos colocaram. Isso vai só dar um aparente, isso é só uma coisa paliativa. E a gente não tem autossuficiência para refinar esse petróleo bruto que o Brasil tem em abundância e que é mais caro. Teríamos o Comperj, mas infelizmente, né, com a Operação Lava Jato, que tudo que aconteceu, ao invés de você punir pessoas, você pune as empresas e com isso você gera milhões de desempregos, tanto na área de petróleo e gás quanto na área da construção civil. Então, seria isso para uma reflexão e a minha contribuição. Muito bom. Posso, Adriana? Ou tem mais alguém? Sim, claro. Tá? Olha, eu vou tentar responder, eu anotei tudinho, vou tentar responder também em bloco, mas já vou pedir ao Fernando ajuda aí, tá, Fernando? Porque Fernando vem terminando o doutorado dele e ele vem estudando muito as questões do financiamento, então ele certamente está até mais afiado do que eu em relação a isso. Mas vamos lá. Fabiano João, obrigado, tá? Parabéns, vou tentar ser digno na minha resposta às perguntas de vocês. Primeiro, a Operação Lava Jato ela é problemática no começo, no meio e no fim, né? No começo, no meio e nos fins. E se a gente pudesse resumir, talvez o principal problema, do ponto de vista econômico, foi justamente esse. Ela puniu o CNPJ e esqueceu muitas vezes que o problema era o CPF. E uma pergunta que todos nós já nos fazemos, eu tenho certeza que a quem interessa desmantelar a estrutura produtiva e a engenharia brasileira, especialmente num setor tão sensível e estratégico, né? Se nós fôssemos uma nação um pouco mais altiva, ou se nós não tivéssemos sendo atropelados, como acho que foi a expressão que o Fernando usou, eu gostei muito, né? Que as crises nos atropelam. Eu acredito que a Operação Lava Jato deveria ser enquadrada em vários momentos como crime de lesa pátria. Porque a pátria foi lesada, porque estrutura produtiva, condições socioeconômicas foram deterioradas. E a gente não sabe ao certo ainda, a gente tem algumas respostas, mas a gente não sabe muito bem a mando de quem. A Lava Jato, junto com a queda dos preços e o regime de recuperação fiscal, jogaram o Rio de Janeiro numa tempestade perfeita. Numa tempestade em que você prometia a recuperação, permitia a retomada, mas retirando todas as condições mínimas de promoção disso. O regime de recuperação fiscal, em grande medida, é draconiano. A queda dos preços que ocorreu, é só lembrar que há alguns anos nós estávamos falando que o preço do barril em dólar não pagaria o barril, né, em metal. E isso é uma variável que nós somos tomadores de preço. E somados ainda aos destinos da Lava Jato, colocaram o estado do Rio de Janeiro de joelhos. Bem, você falou, dando aí voz a Débora, sobre o aumento de preços. Você falou que é o 11º consecutivo. Eu não sei se é o 11º consecutivo, mas são 71% só nesse ano de aumento. Tá? Isso tem impactos em toda a cadeia. E, realmente, a retirada do ICMS seria um paliativo e daqui a 3, 4, 5 meses no máximo, nós estaríamos com um problema, exatamente com o mesmo problema, mas com um objetivo não
não falada abertamente pelo presidente, que é o enfraquecimento de alguns governadores, que são seus concorrentes. A retirada do ICMS é uma proposta eleitoreira, politiqueira e eleitoreira das mais chinfris que nós já vimos nesse Brasil. Porque, na verdade, o que você quer é tirar calibre, né, de alguns dos governadores que podem fazer políticas contrárias, inclusive, ao que a gente vem observando em nível nacional, defendida pelo presidente e também pelo ministro da Economia. Olha que curioso, naquele momento mais tenso da quebra do boom das commodities, do preço da petróleo, a UERJ fechou, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje à tarde foi assinado o decreto em que a UERJ anexou, né, a UESO, a Universidade Estadual da Zona Oeste, agora é o UERJ. Então, assim, rapidamente nós mudamos em algum patamar. A sua pergunta, Fabiano, me leva à pergunta do Joel, né? Joel, fico muito feliz de saber que você foi um dos artífices, né? Um dos pensadores, um dos engenheiros da política. Pena que ela não foi aos moldes que você, pelo jeito, defendia, né? Você e seu grupo. Mas o fato é que os royalties do petróleo e as participações especiais, em suma, todas as rendas do petróleo, eles devem constitucionalmente seguir um princípio, que é o princípio da justiça intergeracional. Em outras palavras, você está explorando, extraindo e produzindo um recurso natural não renovável que as gerações anteriores deixaram para você, ou por falta de capacidade técnica, tecnológica, ou mesmo por interesse estratégico. E você hoje faz uso disso. Mas esse recurso natural ele não te pertence enquanto geração. Ele pertence a todas as gerações. Então, a utilização de royalties e rendas do petróleo deveria seguir o princípio da justiça intergeracional. Em outras palavras, você converter esses recursos em capacidade produtiva, em tecnologia e conhecimento que vá habilitar e empoderar as gerações futuras quando esse recurso já não existir. E aí seria fundamental, como instrumento, políticas de financiamento, né, de crédito financiado a partir desses recursos, especialmente nesses setores que são sensíveis tanto nas grandes aglomerações urbanas, aí eu falo especialmente Cidade do Rio, Baixada Fluminense, São Gonçalo, Maricá e Niterói, como também os municípios interioranos, tanto os de médio porte, como Petrópolis e Volta Redonda, quanto os de porte menor. Tá? Isso atacaria alguns problemas que são nossos problemas desde o útero, né, da gestação do Estado. Um dos quais é que grande parte dos nossos serviços, Joel, Fabiano, são serviços de baixa qualificação, são serviços feitos na informalidade, com baixíssima capacidade, inclusive, de mudança de extrato social daquele que o faz. E, nos últimos anos, esse tipo de serviço tem recaído ou tem sido dominado por estruturas paraestatais, tais como a milícia e o tráfico de drogas, que muitas vezes fazem o papel que caberia ao Estado fazer, de organizador do mercado, organizador das regras e, às vezes, até de financiador em última instância. Então, nós temos aí condições e espaço
para uma política ativa estatal atender aos serviços, especialmente esses serviços de baixa tecnologia, esses serviços menos modernos, a ponto de transmutá-los, né, transformá-los em serviços mais inseridos dentro de uma lógica social menos coligadas àquilo que a gente não considera as forças civilizatórias. Por outro lado, também, como o Fabiano assinalou, você tem um conjunto de setores com potencial de geração de emprego e renda que muitas vezes são pouco financiados. Ou então estão reféns de financiamento muito caro. O caso mais emblemático, sem sombra de dúvidas, eu acho que no momento de hoje, é o turismo. Eu não sei se é o certo, eu posso estar falando uma grande besteira, tá? Por favor, mas eu não sei se a gente tem uma indústria do turismo ou se a gente tem uma estrutura do turismo no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, nós temos empreendimentos de turismo e, muitas vezes, quando a gente fala do turismo de base comunitária, do turismo mais local, nós temos ali quase como uma atividade heróica de empreendedores, né, vendendo almoço para comprar o jantar. Isso falando do estado que tem o cartão postal do país e talvez o grande cartão postal da América Latina, que é a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, eu acho assim, fundamental essa discussão. Eu acho que o setor bancário é central nisso. O potencial do turismo interno, né? Quantos dos fluminenses nunca visitaram como turistas as principais, eu estou vendo aqui ao fundo ali da Adriana, né? Quantos dos nossos nunca visitaram o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor? Há tempos atrás, saiu uma estimativa que 40% dos cariocas nunca tinham ido ao Cristo ou ao Pão de Açúcar. Até porque, aí o crédito, por favor, né? O crédito à Adriana. Financiarizaram isso também. É caro. É caro, financiarizaram. Tá? Então, essa resposta que eu tenho. Fernando, tem alguma coisa? Eu iria bem por aí, sendo também bastante breve, mas eu acho que a gente tem tantos problemas que, às vezes, né, a gente se apega num setor que é o mais emblemático, que eventualmente é do petróleo, mas os nossos problemas têm que ser resolvidos e precisam ser financiados, né? A gente tem uma estrutura produtiva e social, isso no Brasil como um todo, mas no Rio de Janeiro também, né, de uma altíssima informalidade. Quem mais emprega é micro, pequenas e médias empresas de fato, ao mesmo tempo que são, né, as que precisam de capital de terceiros para fazerem novos investimentos, para a coisa acontecer, porque a grande empresa eventualmente usa uma boa parte de capital próprio, mas quem precisa de capital de terceiros são esses. Uhum. A coisa que talvez pegue, que também não, eu acho que não basta que você tenha políticas de microcrédito ou, né, capital de giro para essas empresas sobreviverem. A gente tem que pensar possibilidades de encadeamento de pequenas e médias empresas dentro de um planejamento setorial. Então, que essas pequenas e médias empresas sejam parte da cadeia, puxem, né, sejam encadeadas por detrás, e aquilo lá, inclusive, permita gerar, né, emprego e renda mais estáveis, né, formalizados, enfim, porque não dá, né? Não dá, é o que o Robson comentou. A coisa é tão precária que da noite para o dia ninguém tinha mais nada, não tem garantia, não tem seguro-desemprego, teve ali o auxílio emergencial, porque não tinha também outro jeito, né? Porque senão ia gerar o caos, mas amanhã não vai ter de novo. Então, assim, se não mudar essa estrutura social e produtiva, que elas estão interconectadas, né, necessariamente, não tem futuro. Então, por isso que eu acho que a gente pode, obviamente que se você não tiver um setor financeiro funcional, no sentido de pegar, alongar a maturação,
ser Sim. capaz de pensar, né, em riscos, em Chegar na prazos, ponta, né? chegar na ponta, É. e de forma articulada, né? Porque também não basta, Sim. em algum momento, vai lá, faz um Pronamp, vai lá, faz... Falta Porque 1 isso não, bilhão. isso não vai, então, isso não vai resolver. Então, você tem que ter um planejamento de médio prazo, de longo prazo, e pensar nesses encadeamentos e o que financiar e como financiar. Então, eu acho que essa discussão, ela parece estar renascendo, eu acho que é fundamental, e acho que a gente, né, tem que botar nossa cabeça para também pensar nesse sentido, mas o que eu teria para tentar complementar. Eu acho que a fala do Robson foi excelente nesse sentido, né? Agora sim, Ah, como é fantástico vocês fazendo essa discussão, né? Vocês poderiam simplesmente se fechar na caixinha de vocês, ficar pensando na database, num percentual de reajuste e que se exploda, assim, né? Assim, como é fantástico ver uma categoria que pensa na ação, que é isso que vocês estão fazendo. E como é fantástico ver, Paulo, você tinha dito isso há 4, 5 anos, olha, o Diese vai ter que entrar nessa discussão, o Diese vai ter que olhar o regional, não dá mais para... Assim, né? O mercado de trabalho é a partir das questões territoriais. E como é bom ver que o Diese matou a bola no peito e colocou para jogar. É isso mesmo, né? Paulo? Não, eu queria só rapidinho, estou pensando aqui, eu acho que essa é uma conversa que mal se iniciou, né? E do ponto de vista da federação, né? Para a federação se pensar como entidade, né? Como a federação está saindo entre aspas, do zero, não muito, né? Vocês estavam inseridos, continuam inseridos em várias outras instâncias e entidades no próprio ramo financeiro, mas essa ideia de pensar um projeto, né? E se vocês se colocarem esse desafio de, além das questões nacionais que vão pautar a ação de vocês, porque essa é a dinâmica, né, da ação sindical no ramo financeiro aqui no Brasil, mas se vocês conseguirem agregar na agenda de vocês um bloco forte, importante aí dessa dimensão local que pode ser até o nível do município, mas regional, eu acho que é um imenso filão para a atuação da federação. Vocês sempre fizeram, né, historicamente fizeram um debate público cobrando o sistema financeiro nacional pelo seu papel previsto constitucionalmente, que é o papel fundamental, né, princípio, que é alavancar o crédito como base para o desenvolvimento socioeconômico do país. Né? O banco deveria ser para isso, o sistema financeiro deveria ser fundamentalmente para isso. Mas a gente pode também pensar nisso em nível regional. Cobrar também numa coisa articulada, porque você precisa ter o braço do Estado, o governo do Estado, o próprio projeto de desenvolvimento do Estado, mas à medida em que você tenha programas, políticas públicas, visando a segmentos específicos de atividade econômica, né? Esses exemplos que foram dados aqui, turismo, várias coisas que a gente poderia mencionar que são carências ou potencialidades do Estado do Rio de Janeiro, se vocês puderem ter uma atuação que também politicamente, né, cobre dos bancos públicos e privados que atuam regionalmente também, que tenham uma participação e uma função nesses programas, nessas políticas, eu acho que pode ser uma coisa muito interessante. Porque a lógica sempre é a lógica do micro que prevalece. Os bancos atendem, quando atendem, né, atendem um demandante de crédito, mas não é um programa, não é um... Né? E não sei, estou pensando aqui para a gente olhar com mais calma, mas eu acho que essa é uma possibilidade também, que no limite é uma possibilidade de denúncia da atuação atrofiada ou desvirtuada do que deveria ser o papel desses bancos, né? Inclusive dos públicos, que tem os programas nacionais, né, de financiamento da habitação ou o pagamento de benefícios sociais, transferências, etc., mas uma coisa concatenada com um projeto de desenvolvimento em nível regional, considerando as características do Estado do Rio, das regiões do Estado do Rio, as suas necessidades, isso eu acho que não existe. Né?
E essa demanda pode ser melhor organizada e formalizada por vocês para mais adiante isso virar uma questão do debate público aqui em nível regional. Era isso. Eu acho isso super possível, Paulo. E eu acho que é um debate de extrema importância e relevância para a gente, né? Para todos nós. Bom, agora a gente está nas considerações finais e eu queria perguntar ao nosso secretário de formação se ele quer fazer uso da palavra. Só um minutinho para mim, por favor, Adriana. Eu quero dar um aviso e fazer uma confissão. O aviso é que nós estamos reformulando permanentemente essas reuniões nossas, o calendário das reuniões prévias à oficina de planejamento, e que vamos propor para a executiva, que vai ser amanhã, que a próxima seja no dia 17 de novembro. Entrou um som aí brabo. Adilson, o seu som está aberto. Foi um sertanejo universitário, eu acho. Então, a próxima dia 17 para discutir a representação do ramo financeiro, também com toda a diretoria da federação. Essa proposta vamos levar para a executiva amanhã, mas, em princípio, isso não é antes, porque o Fernando Amorim, que também não é leninista, vai tirar férias. E é preciso que ele esteja nas reuniões todas. A segunda meia-culpa... Como assim? De novo vai tirar férias? Ele tira férias todo ano, cara. Todo ano ele tira férias. A segunda coisa é uma meia-culpa. Vocês sabem, já devem ter notado já, que eu posso ser até um host razoável, mas um péssimo anfitrião de reuniões, e deixei de fazer o que devia ter feito no início, que era passar a palavra para o nosso diretor da área que coordena essa atividade, que é o Luiz Otávio, de transformação, e, evidentemente, para a nossa presidenta. Não fiz isso na abertura. Lamento, desculpem, eles encerram. Luiz, você quer falar? Quero. Considerações iniciais e finais ao mesmo tempo, já fazer uma coisa só, já vai resolver. Economiza, inclusive, já. Eu acho que facilita. Até porque esse tema, né, ouvir é o que nós mais precisamos. Né? Eu acredito que fazer essa novidade, trazer essa novidade, né, que nós conversamos lá uns meses atrás, né, com o Fernando, né, está se mostrando cada vez mais necessário, né? Como diz lá em São Paulo, da hora. Tá importante no momento, né? A hora que está acontecendo agora. E eu ouvi o professor, né? Muito obrigado pela participação, né? Muito obrigado ao Paulo sempre, né? O Fernando, né? Nosso parceiro aqui. Mas o debate do como encaminhar, de como levar toda essa temática, não sei, viu, né? Cada um foi falando uma coisa foi tomando um. Passou por Petrobras, passou por questão de turismo, né? Quantos mecanismos nós não temos aí, né? E é evidente que tudo passa por política pública, né? Por mais que nós possamos pensar num projeto, entre aspas, paralelo, social, né? O ideal é que também se envolva em play políticos, né? Que nos represente, né? Essa mudança, o Fernando até tocou nesse assunto, da possibilidade de mudança presidente, governador, né? E logo depois, 2 anos depois, prefeito. Mas eu acho que o debate tem que estar acumulado, né? O Paulo estava falando ali de alguns projetos, como a gente pode organizar isso. E para nós, que atuamos no mercado financeiro, né? Que vivemos de perto, né? Como é que está essa relação, como é que funciona desde o spread bancário, né? O tamanho dessa quanto grana rola dentro desses lugares, e nada disso produz, como você disse, Adriano, a questão do capital especulativo, enfim. Nós temos que acumular e fazer essa questão transversal para nós encaixarmos isso e viabilizarmos sair alguma coisa, né? Não pode ser só um local de debate, tem que sair alguma coisa efetivamente concreta. Mas, para isso, precisamos, acho que, agregar não só o conteúdo, mas também pessoas que possam nos somar, né? Eu digo isso representantes políticos, partidos, aí tem a questão de questões locais, pessoas que têm influência naquele espaço da sociedade, que possa também agregar mais nesse termo. Então, assim, imaginei que fosse uma coisa importante, grande, mas não sabia que tomaria essa magnitude toda, né, para nós. Eu queria agradecer a todos mais uma vez, obrigado, Joel. Né? Já estamos pensando como é que a gente vai encaminhar isso no próximo período. Né? Muito obrigado a todos e boa noite.
Obrigada, Luiz, nosso secretário de formação, e está aí na construção do nosso seminário, junto com o Diese, com o Joel, né? Quero agradecer a todos. Acho que nós fizemos um conjunto de reflexões importantes, né? Porque a gente é bom para falar e para refletir, né? O negócio é colocar em prática, viu? Que é o mais difícil, é o mais desafiador. Eu acho que a gente não pode perder, né, essa oportunidade. Eu acho que a gente vive um momento muito difícil, muito desafiador para todos nós. Quero saudar o companheiro Adilson, que está presente agora, vi a carinha dele. Está aqui presente na nossa sala, que é da nossa confederação. Adilson, você quer dar um oi para o pessoal? Só uma boa noite, agradecer mais uma vez pelo convite. Tá já. Eu acompanho muito a formação nacional aqui na Contraf e reconheço a importância de tudo que vocês estão fazendo aí para construir esse novo momento que a gente está passando, né? Parabéns mais uma vez à Federa. Legal. Obrigada, Gilson. Então, acho que esse debate não se encerra aqui, a gente tem o desafio de construir uma proposta, né, para a gente começar a trabalhar nesse tema. Falar para o professor Robson que, para nós, os debates da sociedade, né, que a gente vive, todos nós vivemos em sociedade, tem que fazer parte da nossa vida, né, embora sejamos uma entidade sindical, né, em que muitas das vezes a maioria dos sindicatos trabalham só a sua caixinha, né, a gente não é assim, né? Tanto é assim que recentemente a gente traz pautas da sociedade para a nossa convenção coletiva. Um exemplo disso é um projeto que chama-se Basta, né? Não Irão Nos Calar, que é um projeto de combate à violência doméstica e que a gente colocou na nossa convenção coletiva, né, com possibilidade de financiamento de crédito diferenciado, transferência para a bancária vítima de violência. Então, é uma pauta da sociedade que a gente traz para a nossa convenção coletiva e está previsto em acordo. Então, e esse debate aqui é um debate que é de fundamental importância, né? Pensar mesmo, porque nós vivemos aqui, né? Nessa região. Então, o que a gente pode fazer para estar contribuindo e para mudar um pouco essa realidade tão difícil, tão dura que a gente vive. Agradecer muito, né, ao Paulo, ao Fernando, que já são meus amigos de longa data, já conheço, o professor Robson, que eu conheci hoje, e agradecer muito por estar aqui com a gente, passando esse tempo. Passar a palavra para você fazer a sua consideração final, para a gente poder encerrar, tá bom? Não, eu quero dizer assim que fiquei muito feliz com a recepção, gostei muito. Se quiserem, me convidem sempre estarei aqui, tá? Eu tenho real apreço e compromisso com o movimento sindical brasileiro. E, mais uma vez, agradecer ao Paulo e ao Fernando, porque eles que foram aí a ponte, tá? Para essa noite tão bacana, tão legal, né? Nesses meses, nesses anos de tanta tristeza, de tantas perdas, nós tivemos uma noite de ganho. Eu acho isso fundamental, né? Temos que louvar esses momentos de ganho. E você falou, Adriana, que você brincou aí que vocês têm dificuldade de colocar em prática. Olha, quem coloca em prática essa pauta do basta e consegue fazer o que vocês fizeram, não tem dificuldade nenhuma em fazer girar e funcionar aquilo que realmente é necessário. Parabéns, tá? Parabéns mesmo. Obrigada, Robson. Fernando quer fazer consideração final? Paulo? Joel? Quero jantar. Não? Quer jantar, né? 2 horas. Dar uma boa noite para todo mundo. Quero dizer que eu vou terminar a gravação, se todo mundo concordar, e dizer